Olá, sejam bem-vindos nessa noite para mais esse momento de vibração. Estamos ao vivo, com muita alegria no coração, esperando que o que for falado hoje aqui, o que for vibrado, possa ajudar a muitas pessoas. Então vamos contar uma história, primeiramente, que se encontra no livro de Jesus Voltando, passada a nós pelo espírito Shaolin, psicografado pelo médium João Nunes Maia. Uma passagem que conta a história da perseguição de então Saulo de Tarso em direção àqueles seguidores do carpinteiro, seguidores de Jesus. Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, foi recomendado para destruir a seita do carpinteiro. E então, nessa incumbência tão relevante, ele foi se conversar com Gamaliel. Gamaliel era o seu mentor, né, o seu orientador de estudos da parte hebraica, da parte antiga do Velho Testamento. E ele foi lá e conta-nos, Shaolin, que assim, se esta seita vem de Deus, ninguém conseguirá detê-la. Mas se vem dos homens, o tempo se encarregará de destruí-la sem a nossa participação. Então aqui a gente já vê Gamaliel alertando o então Saulo de Tarso. Por quê? Porque ele deveria entender que se fosse algo contra Deus, ele iria perder. Mas como Saulo ainda era uma pessoa jovem, um espírito impulsivo nas reações, violento até, porque ele estava se dirigindo em busca de acabar com os seguidores do Cristo, ele então vai em direção a Damasco. E aí nos conta, né, nessa passagem, em continuidade, Shaolin, perseguindo os cristãos, achava que estava prestando um grande serviço aos judeus e ao mundo. A sua mente estava condicionada ao endurecimento dos corações dos sacerdotes judeus, enraizados em princípios antigos da velha lei, sem compreender a própria lei coordenada por Moisés, que estabelecia o não matarás. Então, nessa pequena passagem, o que a gente vê? A gente vê Saulo com a mente cristalizada em querer matar aqueles que eram considerados opositores dos hebreus, dos príncipes, dos sacerdotes da religião lá vigente. Então, cego, ele se dirige a Damasco. Damasco é capital da Síria hoje, né? Também era naquela época. E Shaolin volta a contar esse fato. Ia em direção a Damasco, capital da Síria, uma das cidades mais velhas do mundo, na busca de tirar a vida dos cristãos, inclusive do velho Ananias, um cristão honesto e observador das leis espirituais, e apegado à boa nova do reino, a quem quer que fosse. Então, Ananias esparramava aquilo que o Cristo ensinou, e continua Shaolin. Além disso, Ananias era médium, e sempre que estava em aflição, o Senhor falava com ele, indicando o caminho mais acertado. Aqui a gente tem que destacar um pedaço desse trecho. O Senhor falava com ele. Então, Ananias era uma pessoa muito benquista do Cristo. O Cristo sempre estava em contato com ele, porque ele tinha uma missão relevante aqui na Terra. Ele era um dos escolhidos para a propagação da Boa Nova. Era uma pessoa equilibrada, era uma pessoa cumpridora dos deveres cristãos, e o Cristo, então, depositava nele as suas esperanças de realizar a pretensão de espalhar a Boa Nova pelo mundo. Aí narra ainda Shaolin que nesse caminho até Damasco, Saulo, com a mente fervilhando,
pensava: quem são esses pobres e miseráveis acompanhantes deste Jesus? Farei com que desapareça em poucos dias, e eu, Saulo de Tarso, serei recompensado por todos os ilustres sacerdotes, por salvar a pátria abençoada dos profetas. Então, nessa narrativa do pensamento de Saulo, o que nós vemos? Uma pessoa obcecada, que não conseguia ver nada além daquilo que era o pensamento fixo dele. E ele então vai em direção a Damasco, caminha a cavalo por mais um certo tempo, e o que acontece? Num dado instante, diz Shaolin, Saulo viu uma luz mais brilhante que o próprio sol sair dele e ir em sua direção, fazendo com que caísse do cavalo, e já no solo ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E essa voz ainda continuava: não deves nunca te esquecer da palavra sábia de Gamaliel, da sua advertência, onde a ponderação mostra como proceder. Lembra que a violência tumultua o coração do violento, deixando sua consciência em desespero. Aqui Jesus adverte Saulo. Ele avisa que a violência tumultua o coração do violento. E não só, deixa sua consciência em desespero. Era isso que estava sentindo Saulo. Por quê? Ele estava vidrado, obcecado num pensamento que ia corroendo ele por dentro. Ainda na narrativa continua Jesus: a tua prepotência destrói as tuas oportunidades de ser útil. Deixa, Saulo, os mortos de entendimento sufocarem as aspirações que o progresso começa a despertar em seus corações. Mais outra advertência de Jesus. O que ele diz aqui? A tua prepotência destrói as tuas oportunidades de ser útil. Então, a prepotência, se achar uma pessoa além das outras, tira toda oportunidade de ser útil. Por que isso? Porque nós somos irmãos em Deus. E ainda, ele pede para deixar os mortos de entendimento sufocar as aspirações. Quem são esses mortos de entendimento? São os sacerdotes, porque estavam fartos de conhecimento, mas com o coração muito ruim, com o coração muito apertado, cheio de coisas e inafastáveis do bem. Então isso fez muito mal para Saulo. E ainda ele continua: estavas andando como cegos, e te parece um deles, age como eles, e desta forma haverás de sofrer as consequências dos teus atos. Aqui Jesus adverte as consequências dos seus atos. Enseguecido, quais seriam as consequências do ato que Saulo eventualmente praticasse? O que Saulo estava buscando? Matar as pessoas. Se ele tivesse tirado a vida de todos os cristãos, ficaria responsável em vidas futuras por reerguê-los. Assim é a lei, porque cada um que cai, nós somos responsáveis futuramente por levantá-los. E conclui Jesus: eu sou a luz do mundo, eu sou o guia da humanidade, eu sou o pastor, e as criaturas, as ovelhas, nenhuma delas se perderá, porque saberei conduzi-las para a paz, na paz de Deus. Então aqui Jesus fecha, de certa forma, por esse momento, esse diálogo com Paulo. Ele explica que ele é a luz do mundo. Paulo não era. Paulo era quem? Era uma pessoa indomável, uma pessoa quente, irascível, vingativa, e que Jesus dá então essa advertência para ele se modificar. Se Jesus estivesse entre nós hoje, onde ele estaria? Baseado nesse relato, nessa conversa que ele teve com Saulo. Estaria entre os poderosos ou socorrendo as pessoas como as vítimas do coronavírus? Cabe a nós refletirmos. Mas Chico Xavier, através da mensagem passada por Humberto de Campos,
no livro Antologia Mediúnica do Natal, disse: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Em toda realização superior, não poderemos desdenhar o esforço próprio. Aqui a gente vê então o que? O fecho do diálogo de Saulo com o Cristo. O que era pedido a Saulo? Renovação. É o que disse Humberto de Campos. Cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Ainda ele diz: em toda realização superior, não poderemos desdenhar o esforço próprio. Ninguém se torna superior se não se esforçar. E o que acontece então com o Saulo quando é advertido pelo Cristo? Ele se transforma. E mais à frente, já cônscio do seu dever, escreve naquela linda mensagem que está na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, que é conhecida de todos. Assim, já reformado pelo esforço de modificação, vemos Saulo, agora Paulo de Tarso, dizer: assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aqui a gente vê então um ser transformado. Nós não precisamos renovar a ninguém. Nós precisamos renovar a nós mesmos. Fazer o que disse Paulo. Assim, já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Será que o Cristo vive em nós? Essa é a pergunta que fica. E agora, então, para finalizarmos, iremos para a prece, fechando os nossos olhos, agradecendo a oportunidade de mais um dia de vida, de podermos estar aqui neste plano físico, contando com tantas pessoas que nos querem bem. Mesmo aquela que não tem ninguém na vida. Há tantos que a querem bem. Sejam os passarinhos, sejam os animais, sejam os espíritos benfeitores, sejam os parentes que estão no plano espiritual. Por isso, rogamos ao Cristo, ao nosso Mestre, ao meigo Rabi da Galileia, que nos inspire, ó Mestre, a vencermos a nós mesmos, que nos inspire, Senhor, a nos engrandecermos, arrancando de nós essa larva fétida que habita o nosso corpo, que nos leva muitas vezes aos rumos equivocados da vida, à violência contra o fraco, ao menosprezo pelo excesso de supostas inteligências, ao descabo com a vida, a não levar em conta o respeito ao próximo. Mestre Jesus, carrega-nos em seu braço, para que não venhamos, em muitos momentos da vida, a entrarmos nos atoleiros da vida. E que, nesse intento, venhamos a perder a vida. Dê-nos, ó Mestre, a paz que vem do Criador. Dê-nos a paciência. Dê-nos a vontade de ajudarmos ao próximo. Dê-nos também, ó Senhor, a capacidade de percebermos, muitas vezes, aquilo que precisamos ver e não nos enxergamos. Se for necessário, ó Mestre, derrube-nos do cavalo e mostre-nos o caminho da retidão. Mostre-nos, ó Mestre, a diretriz do caminhar. Mostre-nos a lição do Evangelho que nos desce. Muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades que nos são dadas.
pelo sol que nos aquece, pela lua, pelo dia, pelo ar, tudo, ó Senhor. Muito obrigado. E assim, meus amigos, agradecidos pela oportunidade, esperamos contar com vocês na próxima semana. Que tenham uma boa noite, uma boa segunda-feira, uma boa semana, que tudo transcorra da melhor maneira possível. Se surgirem alguns percalços, são provas a que estamos submetidos e que saibamos tirar dela as melhores lições. Nosso muito obrigado, Senhor, e até a próxima. Que assim seja.